Então, boa noite, gente. Hoje a gente vai falar... Espera, não, tá ligado, desculpa. A gente vai começar a falar sobre o Kierkegaard, Kik pros íntimos. Eu vou colocar aqui pra vocês verem. Eu fiz só pra gente ver a carinha dele. Aí, acho que foi. Então, ele nasceu em 1813, morreu em 1855, nasceu na Dinamarca, e ele é um dos nomes do existencialismo teísta. A gente estudou um pouco sobre existencialismo teísta no semestre passado, quando a gente falou de existencialismo no geral, e tem o vídeo no YouTube se vocês quiserem ver. Hoje a gente não necessariamente vai falar sobre isso, né? A gente vai falar mais sobre esses outros pontos que eu coloquei do outro lado, que são esses 3 estágios de vida e os conceitos de cosmovisão e visão de vida. Então, eu achei melhor, antes da gente entrar no livro em si, só falar um pouquinho sobre isso. Primeiro, esses 3 estágios seriam como se fossem 3 fases. Eu esqueci de perguntar antes. Vocês têm alguma familiaridade com a teoria dele? Vocês já viram alguma coisa, já estudaram alguma coisa? Como que é? Amiga, repete. Eu não escutei. Tá. Se vocês já estudaram alguma coisa sobre o Kierkegaard, o que vocês conhecem dele, o que vocês acham dele? Karina falou que estudou de leve uma matéria... Fenô, igual a gente, né? Estuda, tipo, passa bem assim, leve. Isso, em Fenô. Beleza. Não, assim, o que eu ia falar é que eu não entendo, eu não manjo muito, digamos assim, da teoria dele. Então, desculpa. O foco vai ser mesmo falar do que foi abordado no livro que a gente tá lendo, né? Então esse encontro não vai ser tanto de exposição como foram os últimos 2. A ideia é que a gente converse mesmo sobre o que a gente entendeu. Eu não sei se todo mundo leu. Tudo bem se vocês não tiverem lido. É bom que leiam, mas tudo bem se não tiver lido. Às vezes acontece, às vezes não dá. Mas mesmo que não tenham lido, por favor, falem o que vocês forem achando. Enfim, é pra mais fluido, assim. Então vou tentar explicar esses 3 estágios, que é como se fossem estágios de vida mesmo, fases de vida. Então uma pessoa pode viver nesse estágio estético, ou no estágio ético, ou nesse religioso. Acho que conforme a gente for falando isso com relação à visão de vida, vai ficar mais fácil de entender. Só que esse estágio ético seria uma coisa... estético. Seria uma coisa mais... eu não sei se eu posso falar superficial, mas seria uma coisa mais preocupada com a beleza, mas não uma beleza muito... Desculpa, gente, peraí, deixa eu só achar onde que eu tenho isso. No livro vai ter. Eu usei um pouquinho desse livro aqui também, O Mundo de Sofia. Assim, era o que eu tinha de filosofia aqui em casa, eu sabia que tinha alguma coisa sobre ele. Aí eles têm uma conversa aqui que eles falam sobre ele. Aí eu acho que é mais fácil ler do que eu tentar explicar com as minhas palavras. Aqui, ó. Ele achava que havia 3 possibilidades diferentes de existência. Ele mesmo emprega a palavra estágios. Essas possibilidades ele dá o nome de estágio estético, estágio ético e estágio religioso. Quando emprega a palavra estágio, ele quer dizer que podemos estar vivendo num dos 2 estágios inferiores e de repente conseguimos saltar para um estágio superior. Aí o estético... Gente, peraí, que eu acho mais fácil mostrar aqui.
no estado estético está sujeito a sentimentos de medo e a sensações de vazio, mas ele experimenta esses sentimentos, então também a esperança. É uma coisa mais... Ele dá a entender que é uma coisa mais superficial aqui. Visa sempre o prazer. Bom é aquilo que é belo, simpático, agradável. Então, é mais focado nisso. E no estágio ético, é marcado pela seriedade e por decisões consistentes tomadas segundo padrões morais. Então, estético é coisas boas, agradáveis, ético é tipo uma decisão moral. E aí, o religioso, eu não vou usar esse livro, eu vou deixar pra gente discutir o religioso quando a gente for pro capítulo em si. Vocês querem fazer algum comentário sobre essa parte? Eu não sei se deu pra entender, porque eu me enrolei um pouco, desculpa. Mas... seria coisas mais palpáveis? Olha, eu entendi que sim. Eu entendi que seria bem uma coisa mais superficial mesmo, coisas mais passageiras, assim. Alegrias mais palpáveis mesmo. Materialistas, boa, Matheus. Acho que é isso. Sanou a dúvida? Gente, vocês podem abrir o microfone se quiserem, não tem problema. Sanou sim, valeu. Tá bom. Pode. Beleza. Então, vou seguir, tá? Então, aí eu só coloquei aqui. Eu não vou tentar falar, gente, porque eu vou assassinar 2 línguas ao mesmo tempo, que vai ser o alemão e o dinamarquês. Eu acho melhor não tentar falar. Mas são os equivalentes, né, de cosmovisão em alemão e norueguês, e depois visão de vida nos 2 também. Aí o Kierkegaard ele vai usar mais o conceito de visão de vida. Agora eu vou trocar, peraí, e vou colocar o livro pra gente ir seguindo o livro, tá? Pronto. Então, gente, o que eu pensei? Eu destaquei alguns trechos, quer ver? Eu coloquei colorido, bem bonitinho. Aqui, pronto. E a gente vai discutindo esses trechos. Se tiver algum outro trecho que vocês achem que chamou atenção, daí a gente discute esses também, beleza? Então tá. Aí, aqui ele, né, tá falando nesse comecinho, tá falando um pouco do Kierkegaard. A gente vai usar bastante esse autor aqui como referência. Vai ter várias citações desse autor ao longo do capítulo. E aqui, aí que ele tá falando da visão de vida. Aí a primeira coisa que eu destaquei sobre visão de vida foi essa frase aqui. A visão de vida não deve ser o único aspecto do novo filosofar, mas em vez disso encontrará seu lugar no centro da busca pela sabedoria, papel que a filosofia uma vez arrogou a si. Ele era muito crítico, né, à sociedade, à cultura, a tudo, e no final vai falar uma crítica à filosofia da época. Então acho que isso já puxa um pouco lá pro final do capítulo. Quando a gente chegar lá no final, talvez fique mais fácil de entender. Mas eu achei interessante isso, que ele vai puxar a visão de vida como o cerne, assim, uma coisa super importante, mesmo ele não sistematizando tanto assim esse conceito. Então, alguém quer comentar alguma coisa desse trecho? Beleza. Aí, que ele tá só falando que ele prefere o contexto, o termo de visão de vida, porque capturava melhor o caráter existencial da sua filosofia, embora em algumas ocasiões tenha usado os termos como sinônimos. Então, ele vai falar mais de visão de vida mesmo que cosmovisão. Eu não sei se alguém leu, mas eu não entendi exatamente se teria uma diferença tão grande assim entre os 2 conceitos para ele. Mas, assim, eu entendi que são parecidos, né? E são muito... Esse conceito de visão de vida é muito fundamental para ele, assim. Eu entendi isso. Até aqui que ele vai usar, ó. O propósito da vida era encontrar uma verdade pela qual viver e morrer. E eu entendi que a visão de vida estaria relacionada diretamente a esse
a encontrar esse propósito, a formas de encontrar essa... Ele vai falar muito de propósito, de sabedoria de vida, de como viver a vida, mas ele também, ao mesmo tempo, ele é existencialista. Então, essas coisas deram um pouquinho de nó na minha cabeça. Se alguém quiser comentar sobre isso, fique à vontade. Tá? Mas acho que a gente pode ir conversando junto e tentando entender. Então, uma visão profunda e satisfatória da vida que capacitaria a tornar-se um ser humano total. Então, a visão de vida vai ser essa coisa que ele vai dando várias características e vai mostrando que é uma coisa totalmente essencial para a existência mesmo da pessoa, para ela entender quem ela é no mundo, né? Porque eu não sei se eu diria que vai guiar a vida dela, mas vai ter por um ponto que vai chegar, vocês vão entender porque eu tô falando isso, mas enfim. Mas é uma coisa muito fundamental, que vai mostrar mesmo o propósito. Ele vai falar de teleologia. Teleologia, falei certo, né, gente? Me corrijam se eu tiver falado errado. Mas que é essa questão mesmo do fim para o qual o homem foi criado, enfim. Aí aqui ele vai começar a falar de uma crítica que ele fez a esse escritor, o Christian Andersen, que ele vai falar que ele vai fazer uma crítica com a visão de vida que ele apresenta em um dos livros. E aí, a partir dessa crítica, ele vai dando alguns pontos sobre visão de vida. Então, aí ele vai apontar, né, o estoicismo e o cristianismo como duas visões de vida possíveis. E aí, tem esse trecho aqui que eu achei muito interessante, que daí eu queria levantar duas questões para vocês, e se vocês puderem falar um pouquinho sobre essas questões. Eu acho que é mais fácil ler o trecho, né? Uma visão de vida é mais que uma ideia pura ou soma de proposições mantidas em neutralidade abstrata. É mais que experiência, que como tal é sempre atomística. É, em outras palavras, a transubstanciação da experiência, uma certeza inabalável que uma pessoa tem. Eu grifei de verde propositalmente, que eu queria chamar a atenção para essa frase. Alcançada por toda a experiência dela. A visão de vida ou se torna familiarizada com todas as relações mundanas, um mero ponto de vista humano, por exemplo, o estoicismo, que ao fazê-lo se torna alheia a uma experiência mais profunda, ou voltada para o céu, religioso. Encontra nisso que é crucial, tanto para a sua existência celestial como terrena, alcançando a verdadeira convicção de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, aqui ele está, enquanto ele está criticando, né, o romance desse escritor, ele está dando pontos sobre a visão de vida. E duas coisas, na verdade uma coisa, essa transubstanciação da experiência. Então, a visão de vida ela é alcançada através da experiência. A rejeição das definições intelectualistas e experiencialistas de visão de vida em favor de uma descrição bastante reveladora dela como uma transubstanciação da experiência, alcançada através da experiência. Aí eu achei interessante essa parte, porque geralmente a gente fala da cosmovisão como um guia para a vida, e aqui ele está falando que, na verdade, você está alcançando a sua visão de vida através da experiência. E eu queria perguntar para vocês, quando vocês leram isso, transubstanciação da experiência, o que vocês acharam, o que vocês entenderam dessa frase? Quando ele falou de transubstanciação, me fez lembrar, né, desse termo, daquela questão de algo que se transforma em outra coisa, né? Até que o pessoal fala, né, de Santa Ceia, etc., de transubstanciação, consubstanciação, meio que remeteu à definição que está atrelada a isso, né? Se eu não me engano, de algo que transforma em outra coisa, assim. E
né, ele fala que, pelo que eu entendi, que para você ter uma cosmovisão, né, para você ter uma visão de vida inabalável, ela precisa ser alcançada através da experiência, né? E tem pessoas, por exemplo, que falam que a fé, antes de tudo, ela é algo que tem um tom experiencial, né? Eu já ouvi algumas pessoas dizendo isso, né? Tipo, você passa por uma experiência para ter uma fé, etc. Me remeteu um pouco a isso também. Não sei se fez muito sentido, mas passou essas coisas na minha mente. Não, da hora, fez sentido, sim. Eu sei que essa pergunta que eu fiz foi meio complexa para pouco tempo, assim, para responder, porque só para ler essa palavra a gente já demora, né? Transubstanciação. Então, se vocês quiserem pensar um pouquinho, enfim. Mas deu para entender sim, Matheus. Obrigada. Eu achei bem legal. Não sei se vocês estão me ouvindo bem. Sim. Tá? Então tá bom. Eu achei bem legal pensar na cosmovisão, né, na visão de vida, como algo que vai para além das partes, né? Como a gente sempre fala, tipo, então eu acredito nisso, nisso, nisso. Mas a gente já falou sobre isso outras vezes, da pessoa falar, eu tenho tal visão de mundo, mas a vida dela demonstra outra coisa. Então eu acho que até, como o Matheus falou da fé, né? A própria fé, tipo, eu posso falar, eu tenho fé em Deus, só que aí na prática eu não tenho. Então, essa não seria a minha visão de mundo, de fato. Então, eu acho que a experiência é sim uma forma de, tipo, revelar ou construir sua visão de mundo, sabe? Obrigada, Gi. Eu gostei disso que você falou, que, tipo, acho que traz mais pra realidade, assim. Acho que às vezes é fácil a gente falar de cosmovisão como uma coisa muito distante e difícil de ver no dia a dia, assim. Pelo menos pra mim, às vezes isso acontece. Aí isso traz, sei lá, mais pra perto. Não sei se pra vocês faz sentido isso. Gente, eu vou continuar então, tá? Aqui ele vai falar, né, de como o estoicismo e o cristianismo são duas opções de visão de vida. E essa frase aqui que eu coloquei em verde, eu achei intrigante, talvez. Então, assim, nem todo mundo consegue ter uma visão de vida. Seja por causa da interferência da vida em si, seja por causa de uma preocupação irrefletida com o sofrimento. Aí, eu não sei se eu tô no lugar de discordar dele, né? Mas eu acho que a forma que ele escreveu, que nem todo mundo consegue ter uma visão de vida, quando eu terminei de ler o capítulo, pra mim ficou parecendo mais que talvez nem todos consigam perceber qual a visão de vida eles têm. Mas, tipo, não ter uma visão de vida pareceu estranho pra mim. Vocês querem fazer algum comentário sobre isso? O que vocês acharam? Porque é o que a gente fala, a gente não é neutro barra... A gente pensa, né? A gente tem nossas convicções, a gente tem a nossa visão das coisas. Então, falar que a gente não tem uma visão de vida, tipo, se você não tem uma visão de vida, você já tem tendo uma visão da sua vida, sabe assim? Então, realmente, eu concordo com essa pontuação que você fez. Eu sei que, assim, talvez essas coisas que ele falou, né? Preocupação irrefletida com o sofrimento, tipo, preocupações, sofrimento no geral. Acho que às vezes pode até. Não queria usar a palavra atrapalhar, mas, tipo, talvez tire um pouco o foco dessas reflexões, assim, que a pessoa
claro, né, gente, uma pessoa que tá preocupada em comer, talvez ela não fique, né, pensando sobre a visão de vida dela o tempo todo. Mas se ela não ter, né, eu achei que foi um pouco infeliz no jeito que ele escreveu essa parte. Eu vou ler os comentários aqui que mandaram. A Vitória Fernandes mandou assim: eu entendi que a transubstanciação, no aspecto da fé, a certeza do que está além da matéria e como isso se manifesta nas experiências da vida, no sentido de crenças que não são visivelmente percebidas. Ah, da hora. Obrigada. Matheus mandou: mesmo uma visão de vida mais abstrata, continua sendo uma visão de vida, mesmo que isso... Acho que é isso que fica estranho na definição dele. Sim. Tá, só pra comentar, Vitória, eu gostei desse comentário que você fez. Achei que foi uma interpretação legal da frase, né? Obrigada. E, Matheus, concordo com isso aí que você falou mesmo. É isso aí. Vou continuar, tá, gente? Se vocês quiserem falar de alguma coisa que eu já falei, que a gente já passou, pode falar, tá? Eu só não tô... Ou se eu estiver correndo, me avisem. É que eu tô olhando o tempo também, pra gente não estender tanto, assim. Tá. Então, a próxima... sim. Aí depois ele vai falar, né? Eu acho que ainda, a gente pensando ainda nessa questão da experiência, né? Ele vai falar que a visão de vida é descrita como iluminação em comum sobre a vida. Isso não consiste de uma compreensão de tudo, mas antes fornece a chave, isto é, a estrutura ou esboço pela qual todas as coisas podem ser realmente entendidas. Embora a vida se mova para o futuro, ela só pode ser entendida retroativamente, e a posse de uma visão de vida, a ideia, é um meio para a iluminação pública e privada. Eu achei essa comparação com a chave bem interessante, assim, bem... E também trazendo como iluminação, assim, eu lembrei muito de quando o pastor Marcelo conta dos casos que ele falou da visão de vida para o paciente, aí ele viu como a pessoa entender o que ela estava passando, tipo, dar um nome, assim, ajudava ela na angústia, pelo menos. E aí, quando eu li isso, eu lembrei disso. Vocês querem comentar alguma coisa? Podem abrir. Como que vocês entenderam essa questão da iluminação? Matheus. Que pena. Até semana que vem. Eu, particularmente, assim, ainda tá meio abstrato essa frase na minha cabeça. Eu acho que ele faz um caminho meio inverso do que a gente geralmente faz, né? Tipo, geralmente a gente pensa, a pessoa tem um valor, tem alguma coisa, e esse valor vai guiar nas atitudes dela. E aqui eu entendi que ele tá fazendo, tipo, o inverso. Tipo, ela teve essa atitude, ela viveu essa experiência, e aí daí, tipo, quando ela teve essa visão, essa iluminação, aí ela entendeu, tipo, Quer ver? Embora a vida se mova para o futuro, ela só pode ser entendida retroativamente, e a posse de uma visão de vida, a ideia, é um meio para a iluminação pública e privada. Tipo, a partir dessa percepção da visão de vida, ela vai conseguir, tipo, colocar uma luz sobre o que ela já viveu. Eu acho que entraria numa questão de
essência e existência, mas eu não queria comentar sobre isso porque eu não consegui sustentar essa discussão. Então, se alguém quiser comentar, se arriscar, se achou mesmo, se pensou a mesma coisa ou não. Acho que a gente pode voltar um pouquinho aqui, que ele vai dar um exemplo. Quer ver? Se agora perguntarmos como uma visão de vida surge, responderemos que para aquele que não permite a sua vida fracassar, mas tanto quanto possível tenta equilibrar os eventos individuais na vida. Para ele deve chegar necessariamente um momento de iluminação em comum sobre a vida, sem que tenha precisado compreender todas as possíveis especificidades para o subsequente entendimento de que ele, entre mentes, venha a ter a chave. Quero dizer, deve chegar o momento em que, como Dalby observa, a vida será entendida retroativamente por meio da ideia. Então, tipo, a visão de vida seria essa ideia com I maiúsculo. Vitória, você quer abrir o microfone para falar? Isso que eu ia falar, para ela falar mais sobre. Total sem pressão, mas se você quiser abrir, fica à vontade. Eu vou lendo o seu comentário enquanto isso. Não fica com vergonha não, fica tranquilo. Só o microfone. A gente já se expõe tanto, minha filha, que aqui, ó, gravação, povo que lute depois com uns trem. Eu vou ler seu comentário enquanto você pensa se você quer ligar o micro ou não. Mas acho que pontua o contexto em que os fenômenos ocorrem, numa ideia de conscientização. Me lembrou o conceito de... Então, se você estivesse com o microfone aberto, eu poderia falar o conceito. Awareness, na Gestalt terapia. Obrigada. Eu gostei desse seu comentário, mas eu não estou muito familiarizada com a Gestalt. Se alguém puder explicar esse conceito pra gente. Vocês sabem se tem alguma influência, tipo, da teoria dele na Gestalt ou vice-versa? Ah, tá. Da hora, não sabia. Eu achei que fez sentido, sim. Vou ler o comentário da Daniela. Acho muito interessante ele falar da visão de mundo, vida como uma chave que ajuda a entender as experiências, mas não esgota a compreensão. Sim. E achei interessante que, tipo, é uma chave que ajuda a compreender as experiências passadas, mas acho que também no futuro, né? Não sei, posso estar errada. Enfim. Gente, eu vou dar continuidade, mas vocês podem continuar mandando os comentários. Ô Fê, você pode intercalar a leitura do comentário comigo, pra não ficar só eu falando? Quer que eu leia os comentários? Aí eu fico lendo os comentários aqui em voz alta. Tá bom, obrigada. Quer que leia o resto? Tá, pode ser. Calma, onde tava?
Gestalt. Tá. A Karina falou, é uma tomada de consciência global, ou seja, em todos os sentidos. E ela falou que a Gestalt bebe de muitas fontes. Aí a Daniela falou que acha muito interessante ele falar da visão de mundo / vida como uma chave, que ajuda a entender as experiências, mas não esgota a compreensão. Aí a Karina adicionou que o existencialismo é uma delas, assim como o humanismo. 3 pontinhos. Assim, ela tá falando da questão que bebe muito Uhum. existencialismo. Muitas fontes. Beleza. Alguém quer fazer mais algum comentário sobre essa questão da iluminação e da ideia? Beleza. Aí o próximo ponto, a partir dessa parte aqui... a Karina comentou. Ao longo da leitura, para mim, essa iluminação aconteceria na passagem para o religioso. Posso ter viajado, mas foi assim que eu entendi. Eu não tive a mesma percepção, mas eu não acho que deixa de fazer sentido o que você falou, entendeu? Acho que pode ter sentido sim, assim. Eu acho que tem um outro momento que ele fala lá mais pro final, que ele fala que ele dá um exemplo que quando ele vai apresentar esse estágio religioso, que daí ele fala, né, que ele dá um exemplo de uma pessoa que teve essa iluminação quando estava passando. Então acho que faz sentido. E ele defendia muito que esse estágio religioso seria uma existência mais plena, mais completa do que o estético e o ético não alcançam, né? Então, acho que faz sentido, sim, o que você falou. Aqui ele vai, então, introduzir, né, mais esses 3 conceitos, esse conceito de estágio, que é o estético, o ético e o religioso, mas primeiro ele vai falar bastante do estético versus o ético. E aí ele vai até colocar, eu acho que são 2 personagens, eu não conheço essa obra original, mas eu entendi que são 2 personagens e cada um tá defendendo o seu ponto de vista pro outro, né, a sua visão pro outro. Aí, nessa parte aqui, que eu achei interessante, que eu lembrei lá atrás, quando ele fala que da pessoa não ter uma visão de vida, que ele vai falar assim: todo ser humano, não importa quão pouco dotado seja, quão subordinada sua posição na vida seja, tem uma necessidade natural de formular uma visão de vida, uma concepção do significado da vida e do seu propósito. Acho que dá para entender bastante outras características do conceito de visão de vida quando ele fala, né, que é uma concepção do significado da vida e do seu propósito, né. Eu gostei desse trecho. Alguém quer falar alguma coisa sobre isso? Aqui embaixo, em verde, tá a frase que a gente usou, né, no nosso Insta: visão de vida e a existência humana são inseparáveis. Que eu achei essa frase muito, muito da hora, assim. O que vocês acharam dessa frase? Acho que ela tem tudo a ver com o que ele fala, né? Sim, como que vocês acham que se a visão de vida e a existência humana são inseparáveis, como que uma influencia na outra? Na minha cabeça entra várias não sei se chega a ser questões, mas, por exemplo, pra gente pode ser, sei lá, um pouco mais óbvio, mas não sei, ficou muito na minha cabeça, por exemplo. Não sei se.
Vamos lá, vou tentar aqui. A gente, às vezes, sei lá, ou até pessoas que não são religiosas, sei lá. Às vezes a gente se coloca em. Realmente, ele fala em posições na vida, né? Realmente, a gente coloca, às vezes, nós nos colocamos em posição na vida que a gente tenta criar as coisas de uma maneira assim. Que a gente às vezes não acha. Não, eu tô me enrolando muito, meu Deus do céu. Calma, Rutinha, calma. Acho que eu vou pular esse meu raciocínio e vou para outro. Bom, nessa parte verdinha que fala visão de vida e existência humana são inseparáveis, tipo, realmente, assim, eu concordo com isso, né? Então, assim, Ai, Ruth, eu não tô sabendo me explicar. Eu odeio falar porque na minha cabeça tá aqui e eu não consigo verbalizar. Uma droga. Desculpa você que tá vendo no YouTube. Se quiser me pular, pode pular. Calma, Fefe. Vamos com calma, a gente vai tentando entender. O que eu anotei foi. Eu também não consegui fazer grandes apontamentos sobre essa frase, mas eu anotei assim: a visão de vida é percebida na existência, mas a visão de vida mostra o propósito da existência, né? Então, tipo, eu achei interessante isso, né? Que elas estão muito intrínsecas uma à outra, né? Porque ao mesmo tempo que é na existência, tipo. Aí que tá uma coisa, eu não sei se na existência pro Kierkegaard seria a experiência. Se alguém souber, por favor, me fale. Mas na existência você vê, né, essa visão de vida, mas ao mesmo tempo a visão de vida vai, tipo, te dando um propósito, vai mostrando o fim, o seu fim como ser que existe. Eu entendi isso. Obrigada. Eu acho que é exatamente isso, gente. Eu ia ficar meio que sendo repetitiva, né? Com o que eu falei antes, mas são coisas realmente inseparáveis. Não dá pra eu falar, minha visão de vida é essa, sendo que, tipo, na minha existência eu tô sendo totalmente oposta a isso, né? Sim, sim. Fê, você pode ler pra gente? Meu Deus, eu tô esquecendo de ler. Ó, a Karina tá escrevendo assim. Se cosmovisão e visão de vida foram sinônimos, meu Deus, pernilongo, forem sinônimos, eu acredito que talvez ele esteja falando que todo mundo tem uma visão de mundo que interfere na existência. Por exemplo, se a pessoa tem uma visão de vida feminista, toda a sua existência é permeada por essa visão. Mas no texto ele fala que tem hora que elas são sinônimos e hora que não. Portanto, não fechei um raciocínio. KKKKK. Eu tive certa dificuldade com isso também, porque acho que foi o que eu falei antes, né? Ao mesmo tempo que quando a gente fala de visão, de cosmovisão, a gente pensa numa coisa anterior, né? Experiência, ele tá mostrando outro lado, né? Tipo, tá mostrando mais como se fosse a cosmovisão demonstrada na sua vida. É complexo, né, gente? Acho que aí entra o que a Gi tava falando, né? Se vocês quiserem ir comentando, eu vou prosseguir, tá? Aí, a partir dessa parte, eu queria entender também, no capítulo eu não achei uma parte que ele tenha explicado a diferença dos dois termos, assim. Eu teria que fazer uma pesquisa à parte sobre isso, mas talvez
clareasse mais a nossa discussão, talvez fosse bom para nossa discussão. Talvez não, seria bom. Enfim, sabe, na próxima semana, se eu conseguir, eu tento trazer pra gente no finalzinho. Tá. Aí aqui nessa parte ele tá tentando defender, né, desses dois tá tentando defender o ético com relação ao estético. E aí ele vai falar um pouquinho sobre como o ético dá bases para amizade. Aí ele vai dar uns pontos bem práticos, né, que ele vai falar de amizade, e mais aqui pra frente ele vai falar de paternidade, né. E no final, lá no finalzinho do capítulo, acho que não tem problema se eu for pro finalzinho rapidinho. Aqui. Ele vai falar, para Kierkegaard, uma visão de vida essencial para a literatura, amizade, paternidade e educação. Ou seja, quase sua vida inteira, né? Para quase tudo na sua vida. Aí, essa parte é mais explicada, né? Sobre essas questões. Alguém quer fazer algum comentário sobre essa questão da amizade, da paternidade? Ok. No final eu vou passar um videozinho da Paula que ela mandou pra gente um questionamento, né, que ela deixou, e aí acho que a gente vai poder discutir melhor sobre essa parte. Aí aqui, eu acho que a partir dessa parte que ele vai começar a falar mais dessa questão desse estágio religioso, né? É que no capítulo, na verdade, ele vai usar a visão, né? Visão de vida estética, visão ética e a religiosa. Aí eu destaquei essas partes que foram as que me chamaram a atenção. É preciso aproveitar a vida. Algumas visões de vida nas quais a condição para gozar a vida se acha dentro do indivíduo focam a saúde, a beleza ou o talento. Essa parte eu entendi que seria uma mais estética. Outras visões de vida nas quais a condição para gozar a vida se acha fora do indivíduo se concentram na riqueza, honra, nobreza, no amor romântico e assim por diante. Ou é o contrário? Nossa, gente, o que vocês acham? Qual que é qual? Agora eu tô relendo, eu tô tipo, acho que eu troquei. Vocês acham que dá pra encaixar nos dois? Quando eu li de primeiro, eu achei que o primeiro seria mais uma visão estética e o segundo uma visão mais ética. Mas agora que eu li na riqueza, na honra, na nobreza, eu não sei se seria mais estético. Eu acho que essa segunda parte da nobreza e tudo mais seria ético mesmo, Rutinha. Obrigada, Gi. A Daniela colocou que ela entendeu que os dois são estéticos. Você quer explicar o porquê? Não tô te intimando, não, tá? Só se você quiser falar mesmo. E ficou parecendo meio justifique sua resposta. Imagina. Então, eu não sei se eu consigo explicar, mas para mim ele tá dando diversos exemplos da visão estética, só que na primeira parte seria olhando para dentro do indivíduo e na segunda parte para fora, sabe? Mas eu entendi os dois sendo estético. Entendi. Eu não vou falar que, tipo, que essa discussão não é importante, mas eu acho que o que eu achei interessante é essa frase que eu coloquei em verde. A busca incessante do prazer termina finalmente em desespero, tristeza ou sofrimento. Dani, obrigada por ter aberto o microfone e falado. Achei interessante esse ponto que você trouxe.
É que eu realmente não sei qual que seria o certo, né? Enfim. Mas essa parte que eu coloquei em verde, eu achei muito interessante. Eu acho que na nossa prática de psicologia é uma das que mais toca, assim, né? O que vocês acham? Nessa parte verde aí? É realmente assim. É psicanálise. Sim. Alguém comentar alguma coisa? Eu vou continuando então. Aqui eu acho que é aquela parte que a gente tinha falado da. Desculpa, gente, o barulho. Da iluminação, né? Que daí ele vai introduzir a visão religiosa, né? Percebe que sua visão de vida deve ser renovada e num momento de incomum iluminação, venha saber que sua premissa fundamental deve ser religiosa. Ele está dando um exemplo de uma pessoa que passa que dá o salto que eu falei lá no comecinho, do estético, do ético pro religioso. E uma das coisas que mais me chamou a atenção foi esse final aqui, ó. A visão religiosa não substitui as esferas anteriores da existência, mas a todas absorve e redime. Assim, nos estágios ao longo dos caminhos da vida, a visão de vida religiosa é final e inclui todas as coisas. De como ele apresenta a visão religiosa como total, né? Tipo, englobando as outras, mas redimindo, né? Eu achei isso bem legal. Acho que a gente conversou um pouquinho sobre, não exatamente isso, mas no geral sobre isso quando o Chagas falou do Doivert, né? Não sei se vocês lembram. Alguém quer comentar alguma coisa? Tá. Eu vou seguindo e aí qualquer coisa vocês podem me interromper. Então, depois que ele apresenta a religiosa, nessa parte que ele vai fazer essa crítica, né, à filosofia da época, que ele acha que a filosofia deveria ser voltada para encontrar essa visão de vida, né? Aqui a busca e o desenvolvimento sérios de uma visão de vida em suma, o verdadeiro amor pela sabedoria deveria substituir a comédia do pensamento abstrato. Então, que ele coloca isso como uma coisa mais central e de mais importância do que estava sendo dado na época. Ele empregou a ideia como um modo de se referir a formas alternativas de estar no mundo, estética, ética, religiosa, e como um tema que permeia o significado e propósito da própria vida, seja em termos cristãos, seja em termos não cristãos. Então aqui acho que a importância que ele está dando para esse termo de visão de vida, tanto para os cristãos como para os não cristãos, né? Que vai falar do significado e propósito da própria vida, é uma coisa bem central. E a busca de uma visão de vida está no cerne da filosofia, um genuíno amor pela sabedoria que vai além das abstrações do pensamento profissional. Essa parte eu entendi bem como uma crítica à filosofia que estava sendo feita na época, né? E ele chamando a atenção para esse tema do propósito de vida, do fim da existência, né, do homem, tipo,
de discutir mais. Alguém quer fazer algum comentário? Que daí eu vou passar, depois eu vou passar pro vídeo da Paula, daí a gente pode encerrar. Ok, então, desculpa se eu tô dando pouco tempo para vocês pensarem, gente, que eu sei que é um tema meio complexo, né? A Paula deixou, ela tá se apresentando, né, no vídeo, aí ela deixou pra gente, eu só vou pedir pra vocês me avisarem se não tiver saindo o áudio. Aí, se não tiver saindo o áudio, eu vou mandar pra você, tá, Fê? Pra você passar. Oi, pessoal. Nosso autor de hoje é fantástico. Kierkegaard é um cara que vale a pena vocês conhecerem melhor. E eu queria, então, hoje destacar um pedacinho que está lá no final do nosso texto, que é o seguinte. Para Kierkegaard, uma visão de vida é essencial para a literatura, a amizade, paternidade e educação. Se você entender o conceito de visão de vida de Kierkegaard, você sabe que não dá para ser neutro. De que maneira isso vai impactar a nossa vida tem a ver com toda a nossa percepção da vida, da importância dela. Se isso nos atinge, se você gosta da sua profissão, você é um psicólogo, uma psicóloga, você tem amigos e amigas, você é pai ou mãe ou quer ser, se você gosta da área da educação, não dá para escapar de entender o impacto disso. Tem que entender, tem que buscar, porque isso é muito profundo. Não dá para ser neutro, não dá para ser imparcial. E por fim, pensando um pouquinho aí no existencialismo, eu não sei se vocês vão conseguir discutir propriamente o existencialismo hoje, mas eu deixo uma pergunta para vocês. Será que o cristianismo não é a única resposta possível à pergunta principal do existencialismo, que é por que eu existo? Tamo junto, gente. Um beijo. Uma questão, todo mundo aqui é cristão? Acho que é mais fácil perguntar. Tem alguém que é não cristão? A Vitória a Karina é. É só pra. Eu pergunto isso porque, como entrou nesse ponto, né? Aí. Se tem alguém que não não sabe a respeito também, fica mais difícil de entender, né? Ah, todo mundo então tá tudo certo. Todo mundo falou eu sou. A Paula sempre faz questionamentos bem, assim, diretos e muito bons, né? E realmente, assim, nessa perspectiva, a nossa percepção, assim, nossa visão também, se a gente acredita no que tá na Bíblia, as coisas assim, realmente não tem muito por onde fugir, né? Rutinha, desenrola aí, vai. Obrigada, Vitória, pela participação. Eu acho que é muito. A gente,
de um jeito ou de outro a gente sempre acaba chegando nessa questão da neutralidade, né? Acho que no passado isso me dava mais angústia, digamos assim. Acho que hoje em dia eu consigo lidar melhor com isso. Mas, realmente, acho que não dá pra gente falar que existe neutralidade, né? Acho que isso interfere muito nos valores e na ética que vai guiar o nosso atendimento, a nossa prática profissional. E não dá pra fugir, né? Se você é cristão, então acho que realmente não dá pra encontrar outra resposta para a pergunta da existência a não ser Cristo, né? Eu sou do presbiteriano, a gente tem o catecismo maior, e aí a primeira pergunta é: qual é o fim principal do homem? Que é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Então, se você tem essa percepção de que você já foi criado para esse fim, né, já responde a pergunta. Não sei se alguém quer comentar alguma coisa. Obrigada, Dani. Gente, tudo bem. Eu não sei se eu corri muito com a discussão. Se eu corri, eu peço desculpas. Acho que a gente pode caminhar para o fim, né? Para encerrar. E aí, alguém quer colocar uma última questão? Ou responder o que a Paula falou? Karina, obrigada. A gente que agradece a sua participação. Sim, é bem melhor. É outra percepção quando a gente reflete em grupo, né? Tipo, vocês trouxeram coisas que eu não tinha pensado quando eu tava lendo sozinha. Então, acho que é isso, gente. Obrigada pela participação hoje. A semana que vem provavelmente vai ser o Dilten, seguindo o capítulo do livro. Ok, obrigada. Thank you. Bem, tchau. Boa noite. Boa noite. Tchau. Obrigada, meninas. Boa noite. Boa noite.